storytellers e coautor do best-seller Guia Completo do Storytelling. Fernando Palacios é profissional de Relações Públicas formado pela ECA USP e um dos pioneiros no storytelling e branded content do Brasil. Inovou com muitos primeiros. Realizou o primeiro estudo acadêmico sobre o storytelling e publicidade na América Latina. É cofundador do primeiro escritório de storytelling do país, implementando o primeiro portal de conteúdos da marca. E, finalmente, ministrou na ESPM, em São Paulo, capital, o primeiro curso universitário de Transmídia Storytelling. Até o momento, já ministrou mais de 50 cursos e palestras, inclusive fora do Brasil, em Portugal, Peru, Inglaterra, Holanda, Singapura e Nigéria. E agora, pela primeira vez na Unifaarte, com vocês, Fernando Palacios. Não é a primeira, é a segunda? Quem é que estava na anterior? Olha, bastante gente. Legal. Metadinha estava outra vez. Ok, eu tenho uma pergunta para começar para vocês. Quem é que já se sentiu mal, ficou doente? Você adoeceu mesmo? Alguma vez na vida, levanta a mão. Basicamente todo mundo, né? Agora, quem já fez isso de paixão? Quem já ficou doente de paixão? Acho que deu uma caidinha na audiência. Quem quer? Levanta a mão, deixa eu ver. A gente levantou as duas mãos, aqui deu uma dançadinha. Certo. Então... Só que eu não estou falando desse tipo de paixão, dessa paixão bobinha, publicitária. Eu estou falando daquela paixão. Sabe aquela loucura que você faz coisas que depois você olha para trás e fala, como foi possível de fazer, sabe? Paixão que você perde a linha mesmo. Esse aqui a gente não está rolando, né? Vamos trocar, vamos pegar o que vocês estão. Tá, daqui a pouco... Vamos falando um pouco dessa paixão de perder a linha. E essa, quem já fez? Essa paixão de perder a linha mesmo, assim, de olhar para trás e falar como foi possível, mas na hora você não teve a menor dúvida. Na hora era a coisa mais certa. Quem está vivendo uma dessas agora? Ninguém é apaixonado, jura? Sério, não é possível. Quem está apaixonado é ninguém, mesmo? Doente de paixão, tem alguém? Doente não. Vocês estão todos saudáveis de paixão, né? Paixões saudáveis, tá bom. Ninguém está vivendo essas que por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, tudo? Não? Vocês não estão controlados, não estão parecendo universitários. Tá bom. Eu já vivi várias. Mas no sentido de perder a conta mesmo. Vivi várias paixões. Já... Sabe essa coisa do amor é fogo que arde sem se ver? Isso eu já entendo bem isso. E dessas paixões todas... Bom, meu nome é Fernando, né? A maior metade, pelo menos, deve lembrar. E dessas paixões todas, eu já larguei emprego, já... A única coisa que eu não fiz foi mudar de cidade, isso eu nunca fiz. Mas eu já fiz muita coisa por paixões. E, inclusive, no meio de uma dessas paixões, eu pedi uma menina em casamento em 24 horas depois que eu conheci ela. É desse tipo de paixão que eu estou falando. Você faz burrices, depois você se arrepende, mas na hora era a coisa mais certa que podia ser feita.
Melhor, eu tô... Já, melhor. Estou quase tropeçando no fio aqui. Melhor, obrigado. Querem saber essa história de como alguém 24 horas depois? Sim? Por favor. Tá bom, foi assim. Eu conheci uma menina, não foi num bar, eu estava fazendo um curso. E conheci ela no final do curso, porque a gente ficou um mês fazendo um curso juntos de roteiro. E aí no último dia do curso eu olhei para ela, não tinha visto a menina nenhum dia no curso. Eu olhei para ela e falei, nossa. E aí chamei ela no final do curso, aquela coisa happy hour, a gente começou a conversar. E aí eu falei, e aí, e tal, onde você é, o que você gosta? Ela falou, eu tenho uma banda, eu toco jazz. Eu falei, nossa, que legal, gostei já. E a gente começou a conversar, ela falou, mas eu tô triste que eu tenho que ir embora para Londrina, eu moro em Londrina. Eu falei, poxa, mas que pena. Então eu levei ela para um bar de jazz, aí acabou o jazz, ela triste de novo que tinha que ir embora no dia seguinte. Eu falei, então vamos jantar. São 3 da manhã, não tem problema, né? São Paulo, a gente acha algum lugar para jantar. E aí levei ela no aeroporto de Guarulhos, para jantar no aeroporto de Guarulhos. Não fecha, né? Fica 24 horas aberto, os restaurantes. E aí eu falei, vamos fazer uma loucura? E se a gente, assim, ao invés de voltar, ao invés de você voltar para Londrina amanhã, você volta segunda-feira e a gente pega o primeiro avião que a gente puder para algum lugar, algum outro país, alguma coisa assim. E aí foi, a gente pegou um avião para Buenos Aires, que não precisava de visto, e fomos. E aí, no dia seguinte, no final, no meio da tarde, eu falei, quer saber, por que você vai voltar para Londrina? Desencana de voltar para Londrina. Vem morar comigo no meu flat. E ela aceitou. Essa história, na verdade, é muito longa, se eu for contar, ela tem várias reviravoltas. Durou 3 meses, né, como era de se esperar. Mas foi uma dessas paixões loucas mesmo, assim, que depois só vai falar só contando para dar risada, mas na hora você viveu isso e foi sério. Né? E durante o momento eu cheguei até a acreditar que seríamos felizes para sempre, esse tipo de coisa. Mas eu não estou falando só de paixão por pessoas, estou falando também de paixão por ideias, por coisas, por lugares. Quem é que já se apaixonou por alguma coisa além de pessoas? Levanta a mão. Quem está apaixonado por alguma coisa que não é uma pessoa? Ou algum lugar, alguma ideia? Quem está apaixonado por ideias? Quem está apaixonado por ideias, deixa eu ver? Que ideias vocês estão apaixonados? Fala, me conta. Do TCC. Apaixonado pelo TCC. Só pela ideia, Só pela ideia. Deixamos claro. Que bom, Deixamos que bom. claro. Que bom, muito melhor do que estar fazendo o TCC forçar, muito melhor. Só a ideia. Eu sempre me apaixono, assim, além de pessoas, por 2 coisas. Uma é viagem. Quem aqui gosta de viajar? Eu amo. E aqui bastante gente, eu fico feliz de ver. Sabe que nem todo mundo gosta de viajar? Essa foi uma coisa que eu descobri fazendo essa pergunta. Tem muita gente que não gosta, não faz a menor questão de viajar. Eu não consegui entender como. Se eu tiver uma chance eu viajo, eu já conheci mais de 50 países, se eu tiver uma chance eu vou. E outra coisa são histórias, né? Eu sou apaixonado por histórias aí já faz um tempo. E começou com essa coisa do primeiro estudo acadêmico, isso mais de 10 anos atrás. Fiz o primeiro blog, aí depois a primeira empresa, vários projetos, várias coisas, primeiro curso. E assim eu virei o Pedro Álvares Cabral do Storytelling. Mais ou menos uma coisa meio desses mais de 20 mil pessoas. Eu sou meio que um diplomata, eu vou levando o assunto. Esse é o livro, inclusive, que vamos sortear no final. Vamos sortear no final. Fiz spoiler ou não é pra falar? Não, tá certo. Podia falar? Não, é bom, segura a atenção. Isso aí. Quem foi embora pede, né? Só pra quem estiver aqui. E aí eu sou um diplomata, já ganhei prêmio, já fui para vários países, tudo isso só com storytelling. E a Renata está aqui me ajudando agora, a Renata, minha irmã, está agora na Storytellers também. Acontece bastante, ela tem esse poder, ela causa isso mesmo. Acontece. E a Renata é formada em engenharia e já fez educação física.
e agora está se apaixonando por histórias também. E aí juntos a gente já está fazendo várias coisas agora, várias empresas com quem a gente já fez história, vários lugares onde eu já dei curso, palestra, inclusive a Alfaate. E várias empresas que a gente já fez treinamento. E nessa coisa de me apaixonar tanto por viagens e por histórias, a minha pergunta para vocês agora é: vocês sabem de quem que é a culpa de quando a gente se apaixona? Nossa. Nossa mesmo? Será? Ai. Eu descobri que, na verdade, não. Eu estava na Grécia e descobri que tem um culpado nessa história. Se esse era eu, um jovem. Eu fui para a Grécia e lá eu fiz uma espécie de um curso sobre a história da Grécia. E eles me contaram uma coisa muito legal sobre mitologia. Quem gosta de mitologia? Mas eles me contaram uma parte da mitologia que explicava sobre a paixão. Eu contei essa história da outra vez ou não? Não. Não? Ah, então eu tenho que contar bem rapidinho. Depois eu ia fazer só um resgate, mas se eu não contei, eu preciso. Normalmente eu conto. Quem é o culpado da paixão? E você sabe como funciona a mitologia grega? Alguém tem ideia mais ou menos como funciona? O que vem na cabeça de vocês quando falam de mitologia grega? Deuses. Certo, o que acontece com esses deuses? Falem alto. O quê? Eles vivem em guerra, é isso? De certa forma sim, né? Eles vivem brigando entre eles. E cada um tem uma arma diferente para isso. Vocês sabem quem era Ares? Deus da guerra, né? Então esse era o óbvio. Ele guerreava pela forma mais óbvia. Mas e Apolo? Alguém sabe o que Apolo fazia? O quê? Apolo profecia? Não tanto. Na verdade tinha profecias com o nome dele, mas ele mesmo não fazia profecia. Apolo era um deus, bem na altura de Ares, na verdade, mesmo patamar de importância. Apolo era o deus da cidade, da produtividade, da fazenda, da colheita. Ele era o deus da cidade grande, basicamente. Né? Deus do trabalho. E, inclusive, ele que governava as pessoas. De forma geral, as pessoas eram muito governadas por Apolo, quase que o ano inteiro. Tinha só uma época do ano que precisava dar uma acalmada, que as pessoas não aguentavam ficar trabalhando tanto. E aí quem governava as pessoas era Dionísio. Quem que era Dionísio? Do vinho, da festa, das orgias, tudo isso. E aí tinha Afrodite. Você sabe quem é Afrodite? Deus do amor, né? Linda, incrível, fantástica. Todos os deuses queriam casar com ela, inclusive as deusas mulheres também queriam casar com ela, fazer sucesso. E aí isso era meio ruim para ela. Por um lado era muito bom, mas por outro lado era ruim. Porque na hora que ela quis escolher um marido, isso foi um problema. Quando ela falou que ia casar com Ares, aí Apolo falou: então eu vou fazer uma greve, vou matar todos os soldados de fome. Aí ela falou: não, tá bom, então eu vou casar com Apolo. Aí Ares falou: então eu vou lá e mato ele e os fazendeiros dele. E ela ficou numa sinuca de bico, ela não podia casar com ninguém. Porque toda vez que ela ia casar com alguém, alguém ameaçava e ia começar uma guerra. Sabe como ela resolveu isso? Não casando? Não, é que ela casou. Ela conseguiu casar. Como vocês fariam? Casaria com o quê? Com todo mundo? Seria um jeito, né? Mas o casamento normalmente é uma união a dois, assim. Na época da Grécia era isso. Apesar de as orgias e tudo não, mas o casamento em si é uma instituição econômica, inclusive, né? Tem uma ligação de propriedade. Ela casou com o ferreiro. Já ouviram falar do Hefestos? Sim! É raro, Hefestos é um deus menos popular, mas ele também é um dos deuses do Olimpo. Só que ele é um deus ferreiro. E até por isso, ele fica o dia inteiro numa montanha,
fazendo arma, ferramenta. E na hora que ela decide casar com Hefestos, todo mundo olha e fala, não tem o que fazer. Se Apolo fizer alguma coisa, ele vai ficar sem ferramentas. Se Ares fizer alguma coisa, vai ficar sem arma. No final, todo mundo depende de Hefestos. E como ele fica na montanha o dia inteiro, no vulcão, fazendo ferramenta, a Afrodite continuou dando os pulinhos dela. Até que 2 anos depois nasceu o filho de Afrodite. E Hefestos ficou muito feliz, todo mundo ficou muito feliz, foram os deuses do Olimpo ver. E quando nasceu a criança, deu ruim. É isso? Deu ruim. Deu ruim, todo mundo olhou para a cara da criança, olhou para o Hefestos e falou, não é o pai, né? Não tinha o nariz do Hefestos, não tinha boca, não tinha olho, não tinha cor de pele, não tinha cor de... não tinha nada do Hefestos. Aí olharam para Ares e era a cara de Ares. E aí ficou aquele climão e tal. Hefestos fingiu que estava tudo bem, que não tinha notado, mas ele era daqueles que acreditava que vingança se come frio. Ele esperou 5 anos até ser vingado. E aí ele se vingou. Como a Afrodite fazia? Ela era a deusa do amor, da beleza. A forma como ela fazia tudo, que era para ela conseguir o que ela queria, ela fazia as pessoas se amarem. Ela falava, você gosta de alguém? Eu vou fazer as pessoas gostar de você também, em troca você me deve um favor. Esse sempre foi o jogo da Afrodite. E aí então Hefestos decidiu estragar esse jogo dela. E para o filho de 5 anos, ele fez uma ferramenta muito especial. Qual que é o nome do filho? De, teoricamente, Hefestos e Afrodite. Vocês conhecem? Ele é o culpado pela paixão. Todo dia 12 de junho, vocês... Cupido! Pois é, o Cupido é o nome romano desse serzinho que é o filho da Afrodite, com Hefestos, na verdade com Ares, né, mas com Hefestos. E aí então, Hefestos vai lá e faz um arco e flecha mágico, com o poder de fazer a pessoa para quem a outra estiver olhando, quando for flechada, se apaixona por ela. Então, ele faz isso e fala, vai brincar com a sua mãe. E a partir daí o Cupido começa a estragar todos os planos que a mãe estava fazendo. Foi fazendo alguma coisa para eles se apaixonarem, aí vem o Cupidinho lá e estraga. Então toda vez que se apaixonarem loucamente, a culpa é e não é do Cupido, porque também ele é só uma criança brincando, né? Ele não tem muita noção do que ele está fazendo. Quem gosta da sensação de paixão? Correspondida. Quem não gosta? Quem acha que é muito intenso? Tá. No final, todo mundo quer uma paixão, um amor verdadeiro, uma grande... Todo mundo quer viver isso. Mas você pode até não levantar a mão agora, mas você sabe que no fundo, todo mundo quer isso. Só que quando a paixão chegou ao fim, o que acontece? O quê? Morre? Toma pinga. Sertanejo universitário. Ouve sertanejo. Olha só, várias dicas aqui. O que mais? Passa pro próximo, a fila anda, entendi. E às vezes fica com um pouco de raiva também, né? Acontece também. Quem já ficou com raiva? Você gostava tanto da pessoa e depois o tanto que você gostava vira desgosto. Já passaram por isso? Eu já fui a vítima disso. Né? Eu fui, no meu primeiro casamento, já fui casado 4 vezes. No meu primeiro, quando eu terminei, 6 meses depois, ela chegou em casa com uma caixa, com tudo que eu tinha dado de presente para ela, puxou da caixa o Nemo de pelúcia, depois pegou uma faca e começou a esfaquear o Nemo. Eu vivi essa cena. Que bom foi o Nemo. Depois foi outro de pelúcia, depois outro, depois vestido, tudo que eu dei para ela. Então, eu era para ser o próximo, na verdade. Né? Eu estava meio que na linha, mas aí é o momento em que histórias salvam. Então, uma coisa que eu
depois, bom, eu não sei, não vou contar essa história, mas enfim. Quando alguma coisa termina, ela tem que acabar? Sim, quem acha que na hora que terminou, terminou? Não. Depende do que. Sempre, alguma coisa vai sobrar, né? E alguma coisa vai continuar. Na verdade, tudo tem começo, meio e fim. Acabar tem que acabar de alguma forma. E você pergunta, quem disse que tem que acabar? Por quê? Essas pessoas falam, por que tem que acabar? Não pode durar para sempre. Quem disse foi Aristóteles, 2.300 anos atrás. Ele estudou o teatro grego e ele percebeu uma série de coisas muito interessantes, né? E que eu vou repassar para vocês. Mas a primeira delas é que toda história tem começo, meio e fim. Essa foi uma das coisas que Aristóteles percebeu. Hoje em dia parece bobo, óbvio, mas é porque quando ele descobriu foi algo tão importante que todo mundo até hoje sabe uma coisa que ele descobriu 2.300 anos atrás. E ele descobriu várias coisas que toda história tem. E a gente vai olhar 4 dessas coisas e vai ver um videozinho junto para ilustrar. Então, para começar, o que toda história tem? O que vem na cabeça de vocês? Era uma vez, personagens, roteiro... Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Ok, personagens. Quando a gente fala de personagens, tem algum personagem que é mais importante? Qual que é o nome disso? Protagonista. Então vamos lá, protagonista. O que é o protagonista? Vocês sabem o que é o protagonista? A história vem a partir dele. A história vem a partir dele. O que você está falando? A pessoa do lado bem, não necessariamente. Não necessariamente. Mas ok, faz sentido o que você está falando. Eu tenho um lado heróico, mas eu consigo pensar, por exemplo, se vocês assistirem aquele Silêncio dos Inocentes, ou até o seriado Hannibal, não necessariamente ele é o lado do bem, né? Mas tudo bem. Tem uma coisa que você vai entender que é até mais legal do que ele ser do bem ou do mal. Uma coisa mais legal. O protagonista é alguém que tem um desejo. É alguém que quer alguma coisa. É simples assim. Essa é a definição de protagonista. Então a gente vai assistir um videozinho agora e aí a gente continua.
E aí, o que ele quer? Alguém duvida disso? Ele te convence como alguém que quer muito isso? Então é isso que faz dele um protagonista. Então essa é a primeira coisa. E por isso que os desejos são importantes. Vocês sabem os desejos que vocês têm? Vocês lembram da outra vez? Eu trouxe a lâmpada, né? Quem fez desejo para a lâmpada? Eu fui. Aconteceu? Ainda não. Tá bom. Beleza. Aí o personagem quer alguma coisa. Isso faz uma história? Só isso? Eu quero muito alguma coisa. Isso faz uma história? Não. O que falta? Coadjuvantes, outros personagens que vão fazer o quê? Ajudar ou atrapalhar, exatamente. Então a gente vai começar a ter conflito. E se for muito fácil, eu quero muito alguma coisa, eu consigo, alguém me ajuda e traz para mim, acabou a história do jeito mais chato possível. A gente vai ter personagens que vão atrapalhar também. Então a gente vem com conflito, que pode ser até uma coisa muito simples, não necessariamente uma história tem que ser um épico. Ela pode acontecer numa cena, num lugar só, que é o segundo vídeo que a gente vai ver agora. Conflito, né? Segunda coisa. Agora finalmente faz a barba e é que termina o filme. Então, só que alguma coisa aconteceu com ele. Que ele começa de um jeito e termina de outro. O que aconteceu com ele? Não, calma, ele continua, né? Ele não perde a linha em nenhum momento. Mas algo no comportamento dele. Qual que é a última ação dele? Fechar a porta, né? Então no começo ele é super aberto, bonzinho. No final, ele fecha a porta. Meio que se transformou com isso, que é outra coisa das histórias. Ou ela transforma o personagem principal, ou ela transforma o mundo ao redor do personagem principal, ou os dois. E eu sei que são coisas que até podem parecer simples e olhando assim parecem básicas, mas no dia a dia de vocês trabalharem com isso, tanto quem for de RP, tanto quando quem for de jornalismo. Tem alguém de outra área, além de RP e jornalismo?
publicidade também. A gente está falando essencialmente de pessoas que vivem de fazer conteúdo. Não pode não parecer, mas basicamente o que vocês vão viver dia a dia, ou é estratégia ou é conteúdo. É o que vocês vão viver de fazer. E o conteúdo sempre fica mais legal como história. E quando vocês forem tentar fazer histórias, olhem esses elementos, elas têm esses elementos. Se tem um protagonista, se tem conflito no que ele está fazendo, se ele passa por uma transformação, que é o terceiro vídeo que a gente vai ver agora. Teve um pato, perdão. Pato. Lihat. Pato. Okay. E aí, viram a transformação? Sim? Uau. E o desejo? O que ele queria? Vocês perceberam isso? O pato ele não queria, o pato chegou sem querer, mas ele queria uma coisa. O pato só mostrou para ele algo que ele queria. Apoio? O quê? Apoio. O pato deu tipo um apoio emocional Isso, pra ele. o pato é um apoio, mas o que ele queria? Para ele conseguir uma coisa que ele queria. Teve que sair da zona de conforto dele. Isso é uma coisa, sair da zona de conforto para conquistar o quê? Confiança e até um convívio com outras pessoas, né? O que fica muito, o que ele quer é um contato humano maior. Deixa eu pegar o outro. Vocês repararam a cena que ele olha para o chão? Porque ele sai na varanda, o pato está olhando para baixo e ele olha para baixo também. E aí ele vê o quê? O quê? A mulher regando. E o que ele faz em seguida? Começa a ter a planta também. Ele começa a fazer a planta porque o pato estava olhando para baixo e estava achando legal? Ou ele começa a fazer a planta para de repente chamar a atenção da menina para cima, já que ele também tem planta igual a ela? Então no final o que ele está buscando é isso, é conseguir um contato humano maior. E aí depois disso, a gente vai para a última etapa do storytelling, que é a parte mais importante, que é o porquê as histórias são contadas,
que é o que eu falei que não é exatamente bonzinho ou malvado, tem uma coisa que é diferente. O personagem ele tem um desejo. E aí tem dois tipos de história só no mundo. Obrigado. Dois tipos de história. Você sabe quais são as histórias? Quais são os... Qual é o ícone do teatro? Vamos falar do teatro grego. Qual é o ícone? Drama. O quê? Drama. O drama, mas como que isso é iconizado? As máscaras. Como são essas máscaras? Uma rindo e outra chorando, a comédia e a tragédia. Tecnicamente, a diferença entre elas é, em uma, o personagem consegue realizar o desejo dele. Ele consegue aquilo que ele quer. Na outra, ele não consegue. Ele termina com um final em que ele não consegue aquilo que ele quer. E basicamente o que separa um final do outro é um ponto só. Agora a gente vai ver o último filme e aí continua. Mais feliz, você devia pedir para o governo fazer menos lixo, mais reciclagem do Amigos da Terra. Obrigada. Eu vou usar esse aqui mesmo. Vou usar esse, tá tudo certo. Só não me enrolar no fio. No final tem sempre um aprendizado que o personagem ou ele tem que aprender para conseguir realizar aquilo que ele deseja, ou ele vai servir de lição para os outros. Se ele não aprender ou não colocar em prática o aprendizado, é a tragédia. Ele não consegue aquilo que ele tanto desejava. Então é basicamente essa estrutura que a gente tem no teatro. A gente já falou do protagonismo, depois falou do conflito, depois falou das transformações e depois vem para o último ponto que é o aprendizado. Então esses são os principais pontos de uma história. E todo mundo aqui vai trabalhar com conteúdo não como meio, mas como fim. O objetivo final do que vocês estão fazendo é produzir conteúdo. E aí tem uma coisa que não adianta também seguir isso aqui como uma fórmula de bolo e achar que vai dar certo, porque nem sempre vai. No final, tem uma questão que é a verdade humana. Você tem que acreditar na história que você está fazendo. Você tem que se envolver emocionalmente com ela. Sabe que você lembra dessa cena? Quem assistiu isso aqui quando era pequeno? Uma cena pesada na infância de muita gente, que é do Rei Leão. Então, a verdade humana não precisa fazer muito sentido, mas ela vai te fazer sentir.
Né? E o gatinho do Shrek? E também não precisa ser só ruim a emoção, ela pode ser boa. Você não precisa ficar explicando, ela faz sentido de uma forma mesmo sem ser explicado. Isso é a verdade humana. É uma coisa que independe de cultura, independe de tempo. Você pega para ler um romance de 200 anos atrás, ele vai mexer com você. Ou pega um filme de 50 anos atrás, ele vai mexer com você. Isso é verdade humana. Ele pode ter sido feito por pessoas num outro lugar, num outro momento, num outro contexto, e ainda assim vai mexer com você. E o preço disso é que você tem que se colocar. Então, o Hemingway falava que ele sabia que tinha terminado um romance quando ele estava emocionalmente esgotado. E esse é o ponto. Você vai ter que colocar, você vai querer que as pessoas chorem, você vai ter que chorar junto, você vai ter que chorar antes, vai ter que chorar mais do que a sua audiência. Isso serve para qualquer coisa, serve para escrever um romance, isso serve para escrever um meio marketing que você queira que as pessoas fiquem empolgadas. Se você não estiver empolgado antes, a coisa não funciona. É muito uma transfusão de emoção. E essa estrutura toda serve inclusive para a nossa própria vida. Se vocês começarem a olhar para momentos que vocês viveram e até com que vocês estiveram apaixonados, vocês passaram por isso. Vocês queriam muito alguma coisa, apareceram conflitos no meio do caminho, passaram por uma transformação. Começa numa quebra de rotina que depois gera um aprendizado no final. Sim ou não? Sim. Percebem isso? Como, né? Fica nessa dúvida se a vida imita a arte ou se a arte que está plagiando a vida. E no final a gente, às vezes é meio esquisito quando a gente começa a entender de estrutura narrativa e como as histórias funcionam, e começa a ver que a gente viveu, mesmo sem saber, de uma forma que já estava meio que mapeada, sabe? Isso é meio esquisito. E aí quando a gente vai ver, tenta entender essa resposta, né? O que está imitando o quê? Será que a arte foi feita em cima da vida e por isso que ela sempre acerta? Ou será que a vida começou a se moldar a partir dos exemplos artísticos que a gente tem? E é difícil de responder porque é uma coisa muito antiga. Né? Se a gente for tentar buscar a resposta, é uma coisa muito mais antiga que o orelhão. É que eu escrevi, vocês nem devem ter usado o orelhão. Né? Alguém chegou a usar o orelhão aqui? Sim! Vocês sabem o que significa cair a ficha? Ah, ok. Mais antigo que isso aqui, vocês experimentaram? Sim? Tô tirando vocês, é isso? É que eu sempre fico meio perdido na faixa de idade, sempre. Porque tem turma que nunca comeu chiclete. É mais antigo que cinema. Quando a gente fala disso, se é a arte que imita a vida ou não, é mais antigo do que biblioteca, é mais antigo do que o próprio Vaticano, é mais antigo que o teatro, mais antigo que o teatro grego. Se a gente for voltar no tempo para entender de onde vem essa história toda, a gente vai chegar na época das cavernas, o ser humano sentado ao redor da fogueira contando história. E quando a gente volta para essa época, a gente vai viver um momento em que uma pilha seria uma coisa milagrosa, né? Não tinha nada. Fogo era a grande fonte de energia. Então você pensa, putz, uma pilha, isso aqui, né? Uma pilhinha era um negócio incrível. E a grande questão é o seguinte, se a gente para pensar numa pilha, ela até hoje tem um lado positivo e um lado negativo. E esse pensamento de positivo e negativo é muito antigo também. Ele é desde a época do Xing, do Yang. Vocês conhecem o Yang, esse símbolo? Alguém tem ele tatuado aqui? Ele é uma das tatuagens mais feitas, né? Não exatamente essa aqui, mas o símbolo do Yang. E você sabe o que isso representa? Da onde surge isso? Quem sabe? É o equilíbrio? Tem o equilíbrio, mas ele não é um equilíbrio estático. Você sabe como esse equilíbrio funciona? O bem e o mal, né? Não necessariamente é tão maniqueísta assim, é muito mais em termos de claro e escuro do que de bem e mal, não necessariamente bem e mal. É masculino e feminino, dia e noite, tem uma questão de dualidade, mas basicamente a diferença entre ordem e caos. Enquanto o ser humano, e a ideia é o seguinte, o branco, que é o Yang, é o ser humano tribal sentado ao redor de uma fogueira. Lá ele tem tudo. Ele está seguro, né, porque o fogo afasta os outros predadores.
ele tem a comida, ele tem calor, ele está como ele mais gostaria de estar, e se dependesse dele, ele ficaria nessa zona de conforto. Só que dentro do claro tem um pontinho de escuro, que significa que também é perigoso ele ficar só habitando aquele lugar. E aí o que acontece? Se ele ficar lá muito tempo, o que vai acontecer? Vai acabar a comida, ou vai chegar uma outra tribo e vai atacar eles. Então ele não pode ficar lá parado, ele tem que se movimentar. E aí para isso ele vai ter que ir para a floresta, que é escura, que é perigosa, que tem predador, tem aranha, tem tigre, dente de sabre, é perigoso. Mas no meio da floresta tem um ponto branco, e esse ponto branco é um tesouro que espera por ele lá. Então a pessoa sai do conforto do claro do Yang e vai para o Yin, entra para o escuro e se aventura nessa jornada. E sempre onde tem um tesouro, o que tem junto? Quem assistiu o Hobbit? O que tem junto? Dragão. É óbvio que o dragão não é exatamente um dragão. O dragão é uma simbologia para algum conflito, algum problema, algo que a gente não saiba como resolver, algo com o qual a gente não consiga lidar. E você vai fazer essa jornada e vai encontrar esse dragão, e se você conseguir superar o dragão, você no final encontra aí o seu tesouro e volta para casa com o Elixir. E essa é a ideia básica da jornada do herói. Alguém já estudou sobre a jornada do herói aqui? Sim, algumas pessoas que estudaram. É a grande estrutura arquetípica que Campbell estudou, mas antes dele outras pessoas já tinham estudado, que é o que acontece nas histórias. São coisas muito parecidas, elas seguem meio que numa ordem muito parecida também, e quando a gente começa a olhar sobre isso, é sempre mais ou menos a mesma coisa. O herói está lá no mundinho dele, aí ele está lá de boa, tranquilo, e aí alguma coisa acontece, ele recebe um chamado para uma aventura, vai para um mundo mágico, entra numa aventura, passa por uma grande jornada e depois ele volta para casa. Então assim, uma jornada. Aí se a gente vai olhar graficamente, a gente até pode perguntar, é um círculo, porque é sempre desenhado como um círculo, ou seria uma coisa mais uma espiral, uma ideia de movimento? A gente pode parar para pensar nessa jornada do herói de várias formas. Mas uma coisa que fica clara na jornada do herói não é porque chegou no final que terminou. Porque a jornada, ela chega no final, mas ela volta para o mesmo ponto. Ela estava num ponto e ela volta para o mesmo ponto. Então não quer dizer que terminou. Tem alguma coisa depois do fim. Nunca é o fim por si só. Então se a gente olhar por cima, até pode ser uma espiral, pode ser um círculo, mas se a gente mudar um pouco a perspectiva, a gente vai entender que a jornada do herói é quase uma helicoidal, que é uma mola, essa ideia de um círculo que vai subindo, não necessariamente um sobreposto ao outro. É como se fosse uma escada de uma torre, e toda vez que termina uma história, começa uma outra. E você vai subindo. Cada vez que você termina, você sobe um degrau, sobe um andar. E aí são novas chances de você ou aprender a lição, ou de encontrar novos dragões, ou até de encontrar novos tesouros. Então, para isso que as histórias elas voltam. E tem uma chave mágica aí, que é o seguinte: a história não acontece só no momento em que você está vivendo ela. A história acontece até na hora que você vai reviver ela mentalmente. Então a gente vai fazer até um exercício. Fechem os olhos. E lembrem de uma viagem, ou lembrem de uma pessoa que vocês gostaram muito. E tentem sentir novamente o que vocês sentiram naquela ocasião. Uma cena, uma viagem, de repente uma briga com alguém. Pega algum momento muito emocionante e tenta sentir a mesma coisa. Eu vou dar uns segundinhos para vocês. Ainda de olho fechado, só levanta a mão quem está passando por uma experiência que não necessariamente é boa. Uma experiência meio negativa, com sensações que não são legais. Tá. Então faça o exercício agora de complementar a isso, tenta mudar essa sensação. Tenta transformá-la em algo positivo. E tem várias formas para isso.
Uma delas é perceber a lição que estava lá esperando você o tempo inteiro. Você consegue encontrar que lição estava te esperando ali naquela situação que não era boa? Dá para olhar de novo e falar, nossa, não é que tinha alguma coisa ali? Se você está vendo tudo muito negativo, é que você está olhando só o lado errado da pilha. A pilha tem dois lados. O Yang tem dois lados. E se você está olhando só o lado positivo, a mesma coisa. Talvez tenha que ter um equilíbrio. Talvez tenha alguma outra coisa que você não tenha percebido naquela história. E agora pode abrir o olho de novo. Basicamente a ideia é que toda história tem dois lados. E a questão é que em qualquer momento você pode virar o disco. Vocês conseguiram fazer isso? Se alguém conseguiu fazer isso, você estava sentindo de um jeito, a mesma história sentir de outro? Alguém conseguiu? Levanta a mão. Ok, tá bom. Pouca gente, mas já é um começo. É super possível, inclusive, você mudar o passado dessa forma. E a gente acha que o passado, por que aconteceu, ele já está feito, mas não é verdade. O passado é uma percepção que a gente tem do que aconteceu. E se a gente mudar a percepção, a gente muda, inclusive, o que a gente viu, muda o passado de uma forma geral. Vocês têm perguntas? Alguém tem perguntas? Não? Então tá bom, então pra gente fechar, então é That's All, folks. Ou na verdade, to be continued. Se toda história nunca chega ao fim. Então assim, não percam a coragem. Né? Vocês em algum momento vão ter que entrar em florestas escuras e o mundo está passando por momentos realmente muito complicados. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Se alguém fala que sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, está mentindo. Não dá para saber, as coisas estão mudando muito, muito rápido. Também não percam nunca o orgulho das coisas que vocês conquistaram. Saibam reconhecer como o valor das coisas. Tudo que tem muito, leva muito esforço, merece um reconhecimento, principalmente por parte de quem conseguiu. É muito fácil a gente ficar olhando para as nossas falhas e não olhar para as nossas conquistas. Também não percam a empolgação. Na faculdade é uma fase muito fácil disso, de empolgação, de viver com muita intensidade. Depois você sai daqui, vai para o mundo dos negócios, vai para o mundo do trabalho, e começa a entrar numa rotina, no dia a dia, parece que eles vão ficando chatas, mas não é verdade, você está só começando a olhar pelo lado errado. Sempre tem como reencontrar essa empolgação. E não percam a paixão. Né? Nunca percam a paixão de vista. E se você não está se sentindo apaixonado ou apaixonada, busque se apaixonar. Vai atrás do cupido, chama ele. E aí pega as rédeas da paixão. Né? Na hora que o cupido te dá a flechada, você agradece para ele e em seguida fala, bom, obrigado, daqui para frente deixa que eu resolvo. Até que vocês estão bem comportadinhos com paixão. Né? Não tem ninguém que está muito... E é isso, que o poder das histórias, a energia das histórias esteja com vocês. E se vocês quiserem dúvidas, perguntas, qualquer coisa, tem aqui os contatos e no final também a gente fica aqui e bate uma ideia, troca uma ideia. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.